cumprimento a igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. É honra e privilégio mais uma vez estar aqui nesta casa. Casa que já foi de alguém que orou muito pela minha vida. Sou fruto da oração de alguém, assim como todos nós somos. Trago a saudação do meu pastor Giovanni, da Igreja Assembleia de Deus do Maria Cecília, bem como de toda a minha congregação. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 a Pedro. 1 a Pedro, capítulo 5. Primeiro a Pedro, capítulo 5, do versículo 6 em diante. E diz assim a doce e santa palavra do Senhor. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao que resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Podei-vos assentar. Amém. Amados irmãos, humilhai-vos. Grande palavra. Ao que resistir firme na fé. Quando eu abri esse texto e comecei a meditar na santa palavra do Senhor, o Espírito Santo, não porque sou melhor do que ninguém, mas pela misericórdia do Senhor, me levou a uma determinada passagem da Bíblia, aonde alguém é traído, sofre um drama, conflitos familiares, passa por mentiras, por injustiças, mas permanece firme na fé. Estou falando de José. Gênesis 37, para se alguém quiser acompanhar. José, filho de Jacó, filho de Raquel. José, uma promessa, porque José era filho da velhice de Jacó. José, com suas faces e suas fases. José que, líder nato, pois ele se destacava entre os irmãos, embora sendo o caçula. José, pastor de ovelhas, porque era o ofício da família, era o ofício dos irmãos. José, o preferido de Jacó. Não sou eu que falo, é a Bíblia que diz que José era preferido de seu pai. Mas por um motivo muito óbvio e simples. José era filho como os outros, mas José era um milagre. José era o filho da velhice. Era o filho fora de tempo. E por isso Jacó o olhava diferente. Não porque ele era melhor do que os seus outros filhos, mas creio eu que toda vez que Jacó olhava para ele, Jacó sentia a diferença de Deus na vida dele através da vida de José. Volto a dizer, era filho da velhice.
Ele era um milagre. Quantos de nós vemos um milagre hoje e nos emocionamos de saber que outrora aquele que nem pensávamos que fosse, hoje é para a glória de Deus? Imagina ele, dentro da casa dele. José era um sonhador, assim o citava, chamava os seus irmãos. Mas José teve as suas fases, como todos nós, cristãos, temos. Porque não é o fato de sermos cristãos, de estarmos na presença do Senhor, de termos uma vida de oração, que nos impede de passar pelas fases e as adversidades da vida. José, mesmo sendo caçula, era odiado por seus irmãos. José foi vendido. José virou escravo. José foi caluniado. Já não bastasse José ser escravo, virou prisioneiro. Mas havia um projeto no milagre que havia dentro da casa de Jacó. A palavra de Deus nos diz que somos escolhidos até mesmo antes do ventre. E com José não foi diferente. José, líder nato. Porque quando você começa a olhar a história de José, você vê que ele tem um destaque entre os irmãos. A história de José é muito conhecida. Quando você olha para José sendo vendido pelos seus irmãos, o que me chama a atenção no momento da venda é que, embora vendido, José recebeu um livramento. Como eu te provo isso? Os irmãos de José planejavam matá-lo. E aí, o que acontece? Um deles se levanta para que não matassem ele. E aí surge a ideia brilhante de vender José. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. E ainda que em meio a toda a adversidade, ainda que José não fosse capaz de aceitar ou entender o que lhe estava sobrevindo, o Senhor o dá o livramento de morte da mão dos seus próprios irmãos. Porque a promessa do Senhor estava sobre a vida dele. Aleluia. José vai parar na casa de Potifar. O que acontece? Se você olhar Gênesis 39, eu vou até ler o versículo para que os irmãos vejam que não são palavras minhas. Isso é Bíblia. Gênesis 39, do 2 ao 5, diz assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu o quê? Desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Coisa linda. E aí,
eu sento e converso com meu amigo Espírito Santo e eu começo, com os olhos da fé, imaginar aquele menino José, que outrora era o querido, o preferido de seu pai, que agora está prisioneiro, está escravo, que talvez nem tenha noção que tinha recebido um livramento de morte. E aí esse menino é um líder nato. E ele chega escravo. E nem os escravos que estavam na casa há mais tempo que ele tiveram a posição que José teve dentro da casa desse egípcio. Era interesse do egípcio? Era. Mas era projeto de Deus resguardar ele. Ainda que ele estava em local estranho, em casa que não lhe pertencia, em meio a toda uma adversidade, o Senhor em nenhum instante deixou de estar com José. E lá está ele, liderando na casa de Potifar. Mas existe uma coisa nessa história toda. Existe um manjar. Um manjar com o nome de uma mulher, esposa de Potifar, que começa a se insinuar para José. E ele começa a ter certos cuidados, recusa ela, mas a palavra de Deus diz que em um determinado momento, ele acaba chegando na casa e acaba ficando sozinho com ela, porque os outros não estavam. E essa mulher, sendo rejeitada por José, vai e trama uma cilada contra ele. E aí José se vê envolvido em uma injustiça, uma calúnia, sendo difamado, se torna prisioneiro. Eu li o texto, eu reli o texto, eu li o texto de novo, e eu não vi José se levantar contra esta mulher, mesmo que ela o acusava injustamente. Ele não abriu a boca, porque o texto não fala que ele falou alguma coisa em sua defesa. E José vai preso. Lá está meu amigo José. Mas aí existe temor do Senhor. Porque José, aos olhos do homem, ele já tinha perdido tudo mesmo. Já estava lá escravo. Tinha um manjar lindo na sua frente. Que diferença faria se José aproveitasse o manjar ou não? Se ele tivesse aproveitado do manjar e ela contasse, ele ia ser preso também. Mas tinha temor. Tinha o princípio do Senhor na vida de José. Aleluia. E ele não se deixa levar pelo manjar, que é a mulher de Potifar. José é prudente. Poderia ter acusado aquela mulher, mas ele foi prudente. E em vez de fazer como nós fazemos, gritar, espernear, sapatear, relampejar, trovejar, sabe, ameaçar, não. José ficou mudo. Foi parar na prisão. E aí, José na prisão, ele é um líder nato. E a liderança que tem sobre a vida de José não é dele, provém do Senhor sobre a vida dele. Porque dentro do cárcere, José cai na graça do carcereiro. E lá vai o meu amigo José ser líder de novo. Porque ele se torna líder dentro do cárcere.
Gênesis 39, do 21 ao 23. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Glória a Jesus. Será que se José tivesse esperneado, o Senhor continuaria abençoando a vida dele da mesma forma? Porque na hora que nós esperneamos, corremos o grave risco de murmurar. E esse é um grande perigo. Porque se nós não formos vigilantes, prudentes, temerosos, e não tivermos os princípios do Senhor dentro de nós enraizado, é a primeira coisa que nós fazemos. Murmuramos mediante as provações. E aí, José, na prisão, continua sendo o mesmo. Continua liderando, mesmo que em meio a toda a adversidade que o rodeia, que o cerca. Mas existe uma coisa chamada Deus Altíssimo Soberano. Existe uma coisa que se chama misericórdia, que vem do alto céu. Existe promessa. E quando a promessa é feita pelo Senhor, agindo Ele, quem impedirá? O Senhor não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor fez uma promessa, Ele cumpre. Independente do teu cativeiro, independente da adversidade, das circunstâncias que te rodeia, Ele cumpre. José está preso, sem esperança, esquecido dentro de uma masmorra. Mas olha lá, a palavra de Deus diz: o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O que seria de José sem o Senhor? Ele é Deus de tempo, fora de tempo. O Senhor não precisava de José, assim como o Senhor não precisa de mim, assim como o Senhor não precisa de nenhum de nós. Mas acontece que Ele é, e Ele nos ama, e Ele nos amou de uma maneira tão singular, tão ímpar, tão especial, que na cruz foi o seu Filho que se entregou por mim, por você, por cada um de nós. Ele podia ter pago preço em ouro, em prata, em rubi, por nós, mas foi um preço de sangue, sangue inocente, que foi derramado por nós. E a partir deste momento, o véu se rasga, e nós, que não somos merecedores de coisa alguma, conquistamos o privilégio, porque é privilégio estar aqui, é privilégio dobrar os joelhos e se conectar diretamente com o Senhor, é privilégio imerecido sonhar com Sião e estar em Sião, pisando
vida. E é privilégio. Mas isso é para os Josés. Isso é para aqueles que têm coragem de enfrentar as adversidades segurando na mão do Senhor. Aquele que mesmo caluniado, apedrejado, injustiçado, não se esquece do Senhor. Aquele que, embora o vento esteja soprando, ele tem a certeza que a casa dele está firmada na rocha. E que não importa a adversidade, a rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos sustenta em meio dela. Aleluia. Sião é para os Josés que, embora o manjar está na mesa servido, que parte o meu Deus tem com isso, antes de puxar a cadeira, sentar e começar a se deliciar. Um José novo, ele era o caçula, que tinha tudo para ter se revoltado, porque foi os seus próprios irmãos que se levantaram contra ele, que o jogaram naquela situação. Não foi algo que José fez que o levou a ser escravo. Muito menos foi algo que José fez que o levou a ser prisioneiro. Mas mesmo na prisão, José faz a diferença. Porque ele é diferente. E sabe aonde está a diferença em José? No Deus soberano altíssimo, dono de todas as coisas, aquele que te deu fôlego de vida. Aí é que estava a diferença na vida de José. Não era a sua aparência, não era a sua roupa, não era o seu calçado, não eram as suas palavras bonitas. Não. Era a presença. Era a presença. Porque o Senhor era com ele. E o Senhor foi com ele. E em nenhum instante o Senhor se apartou dele. Independente de onde ele estava. Independente da situação que o cercava. E aí o menino José vai viver uma virada. Porque o Senhor fez com que José fosse lá adivinhar o sonho. Através de um dom que o Senhor deu a José. Porque José sem Deus é nada. Não adianta eu falar José, José, José. O José é igual eu, é igual você. A diferença, como eu já disse, volto a repetir para que você ouça e entenda. É Deus na vida dele. E aí, ele se torna governador. E o sonho de José livra o povo egípcio. E o sonho de José vai gerar salvação na vida da sua família. José vai lá, interpreta o sonho. O rei se prepara, põe ele para zelar, guarda os mantimentos. E de repente, enquanto todos estão morrendo à míngua de fome, o rei está só enriquecendo. Porque ele está vendendo mantimentos, porque ele tem em estoque. Porque José estava à frente. Vamos voltar um pouquinho? Isso é Bíblia. José está dentro da casa do egípcio e ele virou líder na casa dele. Por quê?
colocava a mão, prosperava. O egípcio percebeu, catou tudo que ele tinha e falou: toma, cuida. Porque ele sabia que o Senhor ia prosperar o que estava na mão de José. O que o carcereiro fez? A mesmíssima coisa. E o que o rei vai fazendo? A mesma coisa. Por quê? Porque a bênção do Senhor estava sobre José. E aí, José recebe uma visita. Uma visita que talvez se eu recebesse, talvez eu não tivesse a sabedoria, o temor, a prudência, os princípios de Deus dentro de mim como José teve. Vem a ele um outro manjar, seus irmãos, que poderia, muito bem, ele, sendo homem, sendo José, mandar matar, destruir, se vingar. Mas ei, José tinha a raiz do Senhor dentro dele. E aí a história de José, que começa com traição, com conflitos familiares, vai se tornar uma linda história de perdão. E acaso nós, os Josézinhos de hoje, também não somos fruto de perdão? Não fomos perdoados na cruz do Calvário? Uma história que se torna em perdão e confiança. Porque José pega os seus irmãos e joga eles 3 dias na prisão. Eu, com a minha interpretação, olho e imagino assim: eu quero que vocês sintam pelo menos um pouco do que eu senti. Porque quando os irmãos chegam, José percebe que tem um menino no meio deles, tem um caçula no meio deles, que é irmão de José, Benjamim. E aí, vai dizer para mim que o coração de José não reviveu tudo aquilo que ele passou e que não se preocupou com Benjamim? E aí ele lança esses irmãos na prisão. E aí ele solta esses irmãos e manda que se coloque uma taça na bolsa de Benjamim. Depois manda os soldados atrás. Benjamim volta cativo. E sabe aonde gera perdão e muda essa história? É quando um dos irmãos de José, que outrora o jogou no poço, depois o vendeu e o condenou a uma vida de tristeza, de sofrimento, de solidão, se compadeceu de Benjamim. Irmãos, é uma linda passagem bíblica, porque os irmãos de José aprenderam com o seu erro. Antes de José anunciar quem ele era, ele viu e contemplou o arrependimento na vida dos seus irmãos. Porque os seus irmãos se levantam para defender Benjamim. Eles questionam José de como eles iriam voltar sem o mais novo. Dizem a ele que o pai já tinha perdido um filho caçula. E aí José vê a diferença na vida daqueles irmãos. Teve toda uma situação de se ir buscar esse pai, de José se revelar. Mas a família foi abençoada. E aí fica, para mim, para nós, a lição. Será que se José
não tivesse passado pelo que ele passou? Será que se os irmãos dele não tivessem errado como erraram com ele, a sua família teria sido socorrida? Sabemos que Deus tem os seus meios de trabalhar. E quem somos nós para questionar esses meios? Mas fica a pergunta. Porque muitas vezes passamos por coisas imerecidas. Mas será que não é para gerar um fruto dentro da nossa parentela? José teve um sonho, que inclusive foi um desses sonhos que os seus irmãos começam a chamar ele, lá vem o sonhador, começam a tirar sarro dele. Que seu pai, Jacó, até questiona ele com relação ao sonho, porque ele fala que ele vê se dobrarem. E acaso não se cumpriu o sonho de José? Mas entre o sonho e o cumprimento do sonho de José, existe um intervalo de tempo. Assim como é as nossas vidas. Nas nossas vidas existe um intervalo de tempo. Eu chego, linda, formosa, maravilhosa. Dou o primeiro passo, dou o segundo passo, com a minha força, com a minha capacidade, achando que sou alguma coisa. De repente me vem a aprovação. De repente me vem o vento, o deserto, a aflição, a angústia, a dor. E no meio, como eu fico? Porque assim, nós entramos, quando nós começamos a ficar aflitos, se nós temos a raiz do Senhor dentro de nós, o meio é diferente. Porque temos esperança. Vem o vento, vem o terremoto, vem as pragas, vem o que for. O Senhor está conosco. O Senhor nos ajuda no meio. E por que eu falei que nós temos esperança no meio? Porque ainda que você não veja o Senhor te abraçando, ainda que você não sinta Ele te tocando, Ele está com você na peleja.